Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de agosto, estamos na quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Ezequiel capítulo 34, versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida, ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas, por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Meu irmão, minha irmã, para designar os chefes do povo, a imagem do pastor das ovelhas era espontânea em Israel. O pastoreio era uma atividade muito comum e cotidiana para o povo de Israel. Mesmo que a criação de ovelhas não fosse, de fato, em favor das ovelhas, se criou, todavia, uma imagem em que a relação do pastor com suas ovelhas era uma relação de afeto, de cuidado dedicado. E é exatamente sobre essa imagem, não sobre a atividade econômica, mas sobre a imagem que se baseia o profeta para exortar os chefes do povo a cuidar bem do rebanho. Ezequiel, em nome de Deus, desaprova o comportamento dos pastores de Israel, ou seja, dos chefes do povo. Esses pastores se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas. E é, portanto, uma situação anormal, indesejada por Deus. Deus condena os pecados de egoísmo dos pastores que, em vez de servir o rebanho, se servem dele. Eles buscam suas vantagens e não a vantagem do rebanho. Os pastores tiraram vantagens materiais e só se interessam pelas honrarias pessoais, mas não buscam o bem das pessoas. Também os pecadores, também os pecados de omissão e de prevaricação são denunciados. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida,
Não trouxestes de volta a ovelha perdida, ao contrário, dominaste sobre elas com dureza e brutalidade. Os chefes demonstraram condenável falta de responsabilidade. Por isso Deus anuncia-lhes o castigo. Aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Em lugar dos maus pastores, Deus mesmo apacentará pessoalmente o seu povo. Essa profecia nos ajuda a entender com mais profundidade a afirmação de Jesus: eu sou o bom pastor. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Que pastor humano daria a vida pelas ovelhas? Somente a generosidade divina pode inspirar e impulsionar tal entrega de si mesmo. São Pedro, na sua carta, exorta os dirigentes da igreja a apacentar o rebanho de Deus, cuidando dele não por obrigação, mas de boa vontade. Não por interesse, lucro sórdido, mas generosa e gratuitamente. Não como dominadores da herança, mas como modelos do rebanho. Eis algumas palavras-chave importantes para quem exerce algum ofício na igreja: generosidade, desinteresse, humildade. Mesmo que não tenhamos todos nós responsabilidades pastorais, somos todos solicitados a evitar os comportamentos condenados por Ezequiel e a seguir as atitudes recomendadas por São Pedro. Por isso, é bom que nos perguntemos: quando realizo um trabalho, quando realizo um serviço, o que busco realmente? O sucesso? O enriquecimento? O bem das pessoas? Quando falamos publicamente? Quando proclamamos a leitura? Quando servimos na missa? Quando cantamos? Qual é a nossa preocupação? Ser admirados? Ser estimados? Ser úteis e fazer o bem e o serviço? Peçamos ao Senhor que nos ensine a cumprir nossas obrigações com espírito de serviço, à semelhança de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida.